dia, boa tarde, boa noite a todos. Está se iniciando mais um episódio do podcast da Wittenbergs, o Wittencast. E hoje temos como nosso convidado um especialista na teologia dos dois reinos, que é o nosso tema de hoje, Victor Andrade. Por favor, pode se apresentar. Fala pessoal, tudo bem? Agradeço aí o convite para falar desse tema que eu gosto tanto, que me encanta cada vez mais que eu paro para estudar. E é isso aí, estou aqui para ajudar com que eu souber, né? E até hoje estudei sobre o assunto. Certo, então, para o episódio de hoje, como nós já falamos, falaremos um pouco sobre a teologia dos dois reinos dentro da perspectiva luterana. E, sendo assim, nós vamos buscar trazer um maior entendimento sobre o que é a doutrina, as suas raízes e, claro, qual é a importância dela para nós hoje, né? Então, agora o Victor está com a palavra e pode meter bala. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, né, surge a pergunta, o que é a teologia dos dois reinos, né? Eu acho que para muita gente isso aí pode ser uma palavra bem nova aí, né? Nem todo mundo já ouviu falar nessa teologia dos dois reinos. Então, antes de mais nada, do que nós estamos falando, né? Que tipo de teologia é a teologia dos dois reinos? Né? A teologia dos dois reinos, como muitos apelidam, né? T2R, é uma teologia política. E o que vem a ser uma teologia política? Ora, sabemos que é uma teologia política, a gente tem que saber o que é política. E aqui, né, seguindo Aristóteles, a gente pode dizer que política é uma ciência, é a ciência prática que busca a organização da polis para que esta, em conjunto, alcance a virtude. Né? A virtude seria uma excelência, né, onde se alcança tanto a felicidade, a bem-aventurança, no caso da perspectiva cristã, quanto o padrão de perfeição moral que é exigido do ser humano. Ou seja, a ciência política, né, estuda de que maneira a polis contribui para que os seus habitantes sejam mais virtuosos, ou, dito de outro modo, sejam mais felizes. Né? É bom sempre lembrar que, tanto em Aristóteles quanto na teologia sagrada, a moral e a ética não estão desvinculadas da felicidade, né? Por isso, falar de política é falar de felicidade. Falar de ética também é falar de felicidade, tanto na teologia sagrada quanto na filosofia do Aristóteles. Bom, então, já que a gente já sabe aqui o que é política, então agora a gente pode falar sobre teologia política, né? Teologia política é estudar a organização da polis, da cidade, levando em conta a eternidade, levando a eternidade em consideração, por uma vez que é uma teologia, né? A gente parte de uma perspectiva teológica. Uma vez que a igreja é a porta, ou melhor dizendo, é a antessala do céu, é a antessala da eternidade, o que se pretende estudar numa teologia política nada mais é do que as relações que a igreja constitui com as demais instituições da polis, né? E principalmente com o Estado, né? Teologia política, quando nós falamos de teologia política, não estamos falando só da relação entre igreja e Estado, mas nós estamos falando da relação da igreja com todas as instituições da polis. Mais do que isso, né? Quando falamos de teologia política, falamos da maneira que Deus deseja que a igreja se relacione com as demais instituições da polis. Bom, infelizmente, o nome dois reinos não ajuda muito, né? É o mesmo problema do termo amilenismo, né? O termo amilenismo é o termo mais infeliz que existe, porque o prefixo A é um prefixo de negação, a ideia de que não existe milênio. Mas não é isso que o amilenismo ensina, né? Ensina-se que nós estamos vivendo o reinado de Cristo, estamos vivendo o milênio. Da mesma forma que dois reinos. Na verdade, em última instância, pessoal, só existe um reino, né?
Porque Cristo já governa, porque Deus governa desde a eternidade, né? Tudo quanto acontece, tanto na esfera civil, né? Eu não gosto de usar o termo esfera, mas aqui me perdoe. Deus governa tanto o reino civil quanto o reino da graça. E por que eu digo que não ajuda muito? É porque talvez falar de dois reinos, a gente tende a separar muito as coisas, como se fossem dois governantes, né? Mas existe um único Senhor que governa tanto a igreja quanto todas as demais instituições deste mundo. No entanto, nós utilizamos a metáfora das duas mãos. É uma metáfora que tem lá seu valor, né? Como se Deus tivesse uma mão esquerda governando o reino temporal e uma mão direita governando a igreja. Mas veja, ambos os reinos partem de uma mesma pessoa. Ambos os reinos são obra da mesma pessoa. São obra de Deus. Então, assim, Lutero usa essa metáfora das duas mãos umas 3 vezes ao longo da sua obra. E é uma metáfora que tem lá o seu valor, né? Ela mostra para a gente que ambos os reinos se fundamentam na mesma pessoa, né? Em última instância, o padrão moral é o mesmo, é o caráter de Deus. Que bem claro para que se evite qualquer espantalho que venha a ser feito, mal entendido, em cima da teologia dos dois reinos. Ok? Nós podemos também imaginar da seguinte forma, né? São dois reinos. Um reino temporal, ele foca na preservação desse mundo e na promoção da paz e da justiça dentro desse mundo. Já o reino espiritual, ou o reino da graça, ou o reino do céu, ele se concentra na proclamação do evangelho e na entrega da graça justificante. No reino temporal, nós temos Deus fazendo sua obra por meio do governo, dos príncipes, né, como Lutero disse, e no reino espiritual, a obra é realizada por meio da igreja e de seus pastores. Tá? Mas isso não significa que ambos os reinos estão separados. Os príncipes, né, o Dr. Joel Bierman, que é o principal teólogo sistemático hoje do Seminário de Concórdia em St. Louis, ele diz o seguinte: os príncipes, eles têm uma responsabilidade para com questões espirituais, o que inclui a supressão da blasfêmia, por exemplo. E nós vamos ver mais para frente por que isso tem lugar dentro da T2R. E por outro lado, pastores também eles têm uma obrigação para com o reino civil, o que inclui repreender os príncipes que desafiam a lei de Deus, né? Então, veja vocês que não é como se fossem dois reinos separados, né? Não é isso, né? Essa ideia é equivocada. São dois reinos distintos que cooperam entre si, né? Cujo o propósito de cada um ganha força, ganha forma justamente nessa cooperação, né? Então nós podemos falar de ação social da igreja, nós podemos falar aí, nos lembrar da obra social e intelectual da igreja ao longo do tempo, né? Dos hospitais, das casas de caridade promovidas pela igreja, do aconselhamento que líderes religiosos dão aos príncipes, aos reis, né? Me vem aqui a memória recentemente, né? Por exemplo, o papel que homens como John Stott, né? Desempenhavam sobre o governo da Inglaterra, por exemplo. A gente pensa na relação que John Stott tinha com a Rainha Elizabeth, por exemplo. Esse tipo de coisa mostra que ambos os reinos cooperam entre si, né? E que pastores devem cooperar com príncipes para que o reino civil
mantenha a paz, seja preservado, né? E essa é uma tônica forte de Lutero, a questão da manutenção da ordem social, da paz, da prosperidade, do florescimento. E sim, né, os príncipes também devem proteger e promover a igreja. Bom, aqui é importante a gente prestar atenção no seguinte: nós temos que finalmente teremos um fim, né? Em algum sentido podemos dizer que esse mundo terá um fim. Mas aqui é importante nos lembrarmos que não é que o reino do céu vai destruir ou suplantar o reino temporal. Na teologia dos dois reinos, na teologia política de Lutero, o reino do céu não destrói o reino temporal. E isso faz toda a diferença quando comparamos a teologia dos dois reinos com outras perspectivas de teologia política, né? O reino do céu, o reino da graça, ele cumpre o reino da criação. Ele plenifica o reino temporal. Ele leva o reino civil a uma plenitude. Olha, por acaso Santo Tomás não tem uma frase que se encaixa perfeitamente aqui? Né? Aí me peço desculpa pelo meu latim aqui, né? A famosa frase de Santo Tomás: gratia non tollit natura, sed perfecit, né? Algo mais ou menos assim: a graça não destrói a natureza, antes a aperfeiçoa. É mais ou menos isso que acontece. O reino do céu não vai destruir o reino temporal, ele vai aperfeiçoar. E é por isso que a Escritura Sagrada nos fala de um novo céu e de uma nova terra. Não fala que nós vamos morar no céu, né? Em lugar nenhum a Bíblia fala de que o nosso destino é o céu tal como ele é, né? Tal como as coisas estão nesse exato momento. A Bíblia fala de um novo céu e de uma nova terra, né? E este princípio vital, ele é fundamental para a compreensão da natureza dos dois reinos. Na verdade, ele é fundamental para a compreensão de toda a teologia cristã, né? Que a graça não anula a natureza, mas aperfeiçoa. É exatamente aqui que a gente entra no segundo tópico da nossa discussão. A teologia dos dois reinos foi uma invenção de Lutero. A teologia dos dois reinos foi algo completamente novo na história da igreja. E aqui, assim, eu gostaria de ser o menos anacrônico possível, vamos dizer assim, menos apaixonado, porque, de fato, é um desenvolvimento luterano. A teologia dos dois reinos é um desenvolvimento luterano, distintivamente luterano, né? Mas uma coisa é fato, é uma teologia que, assim como muitas outras doutrinas distintivamente luteranas, ela surge da estrutura credal mais antiga da igreja. E qual a estrutura credal mais antiga da igreja? O símbolo apostólico, né? Ou credo apostólico, como a maioria conhece. É justamente o credo dos apóstolos, ok? E o que o credo nos ensina? Como o credo é dividido? Ele é dividido em 3 artigos, né? E a teologia dos dois reinos, como o próprio nome já diz, fala de 2 reinos. Como que a estrutura credal sustenta a teologia dos 2 reinos? Bom, no primeiro artigo do credo, nós falamos do reino temporal, da criação, que nós cremos num Deus Pai Todo-Poderoso, né? Aprendemos que Deus é o Senhor deste reino, o reino civil, o reino da criação. No segundo artigo, falamos da própria substância do reino da graça, né? Do reino do céu, o Evangelho de Jesus Cristo. O segundo artigo é justamente a narrativa do Evangelho. Tá, ok. Mas e o terceiro artigo? Onde ele se encaixa nisso? Né? O terceiro artigo nos aponta para a igreja.
Eu creio na igreja, a comunhão dos santos. Por que creio na igreja? Porque a igreja é uma entidade que se situa entre duas realidades, entre dois reinos, o temporal e o do céu. A igreja, nesse sentido, ela é tanto humana quanto divina. Mas repara uma coisa, quantas vezes o tema da ressurreição aparece no credo? 2 vezes. Se você ler o credo com calma, você vai ver que o tópico da ressurreição aparece 2 vezes. Primeiro, no 2º artigo, que trata da narrativa do Evangelho. Pois nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou. Isso está lá no 2º artigo do credo. E depois, no 3º artigo, creio na ressurreição da carne. Veja, primeiro é dito que Cristo ressuscitou dos mortos. E depois ele se assenta à direita de Deus. Ora, quem se assenta ao lado de Deus já está reinando com Deus. Cristo, sendo Deus homem, reina com Deus Pai, antecipando uma realidade da qual todos nós iremos participar. Todos reinaremos com Deus. Mas antes, para que nós possamos reinar com Deus, é necessário que passemos pela ressurreição da carne. Mas, ora, a ressurreição da carne só acontece no juízo final. Aqui que começa a se formar o paradigma escatológico da teologia dos 2 reinos. É por isso que a perspectiva a milenista é tão cara para a igreja luterana, né? Nega-se qualquer perspectiva milenarista quiliasmática, que professe crer num quiliasma, num tipo de período de 1000 anos, que antecipe qualquer realidade do mundo por vir. Não é a igreja que acaba com essa tensão, não é a igreja que acaba com essa dualidade das 2 realidades, dos 2 reinos. É somente Deus, o Espírito Santo, que leva essas 2 realidades, dos 2 reinos, a uma perfeita plenitude, ao seu propósito conjunto final. Então, a ressurreição da carne é uma obra monergista. Quem nos ressuscita no último dia é o Espírito Santo, não é a igreja. Mas veja, até esse dia, nós devemos cuidar de viver bem em ambos os reinos, pois ambos os reinos pertencem a Deus. Ressurreição da carne também ensina outra coisa pra gente. Ressurreição da carne ensina que esta carne, esta mesma que nós vivemos hoje, esta criação é importante para Deus. Se esta carne será ressurreta, é porque essa carne é importante para Deus. E isso vai ser fundamental para a nossa teologia. Não é como se o reino do céu fosse o nosso verdadeiro objetivo e o reino temporal fosse uma realidade, vamos dizer assim, que tenhamos de aturar por enquanto. É justamente aqui que reside o diferencial da doutrina luterana. Nós, e essa é uma tônica de Lutero também, valorizamos sempre todas as vocações, pois todas elas trabalham para Deus. Seja no reino temporal, seja no reino do céu, todas as vocações são sagradas, Isso foi fundamental na Reforma. A gente pensar que existia 2 classes de pessoas, No período medieval, nós tínhamos as pessoas que se dedicavam a Deus e as pessoas que viviam uma vida inferior, Com a teologia dos 2 reinos, isso acaba. Toda vocação é uma vocação de Deus. Por quê? Porque nós cremos na ressurreição da carne. Nós cremos que esta carne, que esta criação é boa, que ela é essencialmente boa. O pecado não conseguiu destruir a criação de Deus. Por fim, a gente tem uma imagem que sintetiza a união dos ambos os reinos. Essa imagem se encontra em Apocalipse 21, que diz: vi também a cidade santa,
a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Veja, não é uma realidade, não é uma imagem de uma realidade puramente espiritual. É uma cidade, é uma polis. É uma polis aqui, é uma polis santa, a nova Jerusalém que desce do céu. É por isso que Lutero faz questão de enfatizar que podemos servir a Deus com a mesma piedade em diversas vocações em ambos os reinos. Olha só quanta coisa a gente falou para tratar da teologia dos dois reinos. A gente foi na estrutura credal mais antiga da igreja, passamos pela perspectiva escatológica da igreja, né? E aí Lutero herda de Agostinho essa perspectiva escatológica. E então chegamos na aplicação final, que é a verdade de que ambos os reinos são divinos, ambos os reinos pertencem a Deus e Deus se importa com ambas as realidades. Ele quer que nós trabalhemos em ambas as realidades. Ele nos chama a amar ambas as realidades e nos diz que no final ambas as realidades se tornarão uma só. Bom, então nosso terceiro tópico seria passarmos por Santo Agostinho e Santo Tomás. Algum amigo aí católico romano que estiver nos ouvindo vai talvez se estranhar, né, o fato de nós mencionarmos aqui Santo Agostinho e Santo Tomás para tratarmos aqui da teologia dos dois reinos. Mas a verdade é que Lutero cresceu sob a influência da teologia política de ambos os autores, né? E ambos os autores foram fundamentais para que Lutero chegasse até a teologia dos dois reinos. Por que eu digo fundamentais? Porque Lutero refina a teologia política de ambos. Nós percebemos claramente Lutero fazendo referências a Santo Agostinho, fazendo referência a conceitos tomistas, mas tecendo suas críticas duras àquilo que ele acredita que foi um equívoco fatal em ambos os teólogos, né? Então, assim, sem dúvidas, Agostinho é o primeiro teólogo da igreja a desenvolver uma teologia política mais sistemática, né? Uma teologia política sistematizada. Isso não significa de jeito nenhum que antes de Agostinho nenhum teólogo da igreja falou sobre teologia política. De jeito nenhum. Mas é que em Santo Agostinho, pela primeira vez, a gente tem uma obra tratando do início ao fim sobre teologia política. Sobre a relação entre um reino e outro. E bom, a obra magna de Santo Agostinho sobre teologia política é a Cidade de Deus. É a Cidade de Deus que antecipa de inúmeras formas a teologia dos dois reinos, né, de Martinho Lutero. No entanto, Agostinho ele fala de uma cidade de Deus e uma cidade terrena, né? É interessante que Cidade de Deus nada mais é do que uma apologia à cristandade. Cidade de Deus é uma apologia à cristandade. Por que é uma apologia? Ele defende o modelo do Império Romano cristão contra pessoas, tanto de dentro como de fora, que acusavam o cristianismo de enfraquecer o Império Romano. É essa situação, é esse contexto que propiciou, que fez com que Agostinho escrevesse Cidade de Deus, né? No entanto, como eu disse, a divisão em Agostinho é entre Cidade de Deus
e a cidade terrena, e não o reino. E essa divisão ela parece muito com a de Lutero, né, no sentido de que ambos possuem o mesmo paradigma escatológico, o amilenismo, né? A ideia de que as duas cidades elas convivem lado a lado, né? Elas se misturam e essa realidade dupla, essa realidade dual, ela só terá fim na consumação dos tempos, né? Agostinho escreve na Cidade de Deus, lá no livro 11, né? Na segunda parte, ele escreve assim: neste mundo andam ambas as cidades misturadas e confundidas uma com a outra, né? Veja, mais uma vez, são duas cidades, são duas realidades, mas não são realidades separadas, porque a realidade concreta nunca é separada. Ela sempre é misturada, as coisas sempre se confundem, você olha e não consegue dividir as coisas. Muitas vezes é difícil, né, separar as coisas. Por outro lado, também, essa perspectiva agostiniana ela difere da teologia dos dois reinos, no sentido de que a cidade terrena ela não é simplesmente um reino temporal, da perspectiva dos dois reinos. É um sistema que se opõe a Deus. E é por isso que a cidade de Deus, diferente do reino da graça, lá dos dois reinos, a cidade de Deus, no final dos tempos, ela suplanta a cidade terrena. E aí que está a grande diferença para a perspectiva luterana. Lembra que a gente acabou de falar da estrutura credal. Na perspectiva luterana, ambos os reinos se unirão no final. Por isso, ambos os reinos são amados, desejados profundamente. Na perspectiva agostiniana, uma cidade é pecadora, a outra é perfeita. Uma cidade se opõe a Deus, a outra cidade é a própria cidade de Deus, né? Então, vejamos, por exemplo, o que Agostinho diz no livro 15. Ele diz o seguinte: dividi a humanidade em dois grupos. Um, o dos que vivem segundo o homem. O outro, o daqueles que vivem segundo Deus. Misticamente, damos aos dois grupos o nome de cidades, que é o mesmo que dizer sociedades humanas. Uma delas está predestinada a reinar eternamente com Deus. A outra a sofrer eterno suplício com o diabo. Agostinho sendo doce aqui. Então, Agostinho tem uma perspectiva muito mais pessimista. E, de fato, quando ele diz cidade terrena, ele tem em vista todo o sistema que se opõe a Deus, né? Ele tem em vista todo ser humano pecador ainda não redimido. Então, na perspectiva agostiniana, a dualidade não é harmônica, como na perspectiva luterana. A realidade é de tensão. E qual é a crítica que nós, luteranos, então, né, fazemos a teologia de Agostinho nesse ponto? É que nessa perspectiva é como se Satanás conquistasse a criação. Então, mas como assim? Deus precisa destruir a criação e recriá-la novamente, no caso, uma nova criação, né? Enquanto que na nossa perspectiva, na perspectiva dos dois reinos, a criação é reconquistada, ela é restaurada. Lembra? Creio na ressurreição da carne. Essa carne é ressurreta. Não é outra carne que vai ser ressurreta. Não é outra carne que vai estar no céu, mas essa mesma. Por conta desta pequena diferença teológica, nós teremos aqui uma teologia em Agostinho que privilegia a vida religiosa sobre a vida secular. Então, Agostinho acerta em vários pontos, né? Quando fala de dois reinos, de duas realidades que convivem lado a lado. Ele acerta em sua perspectiva, no seu paradigma escatológico. Mas, finalmente,
Agostinho, vamos dizer assim, Agostinho erra cabalmente aqui, né? E aqui, justamente nesse erro, nesse pequeno detalhe de opor a realidade do céu à realidade terrena, acontece que aqui em Agostinho se encontra o germe da ideia da igreja estando acima do Estado e governando o mundo. O próprio Agostinho ele não vai defender essa ideia, tá? Não, pelo menos não consistentemente. Essa é uma ideia medieval tardia, né? Ela ganha status oficial lá na frente, 1302, com a bula Uram Sancta do Papa Bonifácio VIII. Nós vamos comentar sobre essa bula depois, né? Pelo contrário, para Agostinho era impensável que bispos se envolvessem na política secular, justamente por conta dessa visão dele negativa, né, acerca da cidade terrena. Então ele olha para o governo, ele olha para o império, né, e vê uma cidade que se opõe a Deus. Por outro lado, ele olha para Roma, e vê algo que foi redimido já, né? Ele olha para Roma e vê a cidade de Deus, né? Como se fosse uma antecipação da cidade de Deus. Então, cabalmente, a teologia agostiniana levará a essa ideia de que a igreja precisa governar o mundo. E mais tarde, aí sim, a gente tem Santo Tomás. Santo Tomás que ainda faz uma separação entre poder temporal e poder espiritual. Ele insiste que os bispos não devem se envolver no poder temporal. Lá na Suma Teológica ele diz claramente, olha, cabe aos bispos, cabe à vida religiosa ministrar o sacramento, né? Ouvir as confissões, realizar, entregar a graça, dispensar a graça deste mundo e não se envolver com guerras, com dinheiro, etc., condena a simonia. No entanto, em Santo Tomás nós já temos claramente todo o arcabouço ali para que venha mais tarde o domínio completo do mundo, né, sob os pés da Igreja Católica Romana. Né, aqui já começa a existir uma exceção. Por quê? Surge a figura do Papa como aquele que detém ambos os reinos, aquele que domina sobre o reino temporal e o reino espiritual. Aqui em Santo Tomás a gente tem essa exceção. Diferente dos bispos, o Papa contém nas mãos todo o mundo. E não só o mundo, mas o próprio céu. A gente vê claramente isso no comentário da sentença de Pedro Lombardo, lá na segunda parte do livro 2, né, na segunda, distinção 44, questão 2. Quando ele vai expor o texto de Pedro Lombardo, ele diz o seguinte: tanto o poder espiritual como secular provém do poder divino. Ok, até aqui nós concordamos. Ele segue: por este motivo, o poder secular está submetido ao poder espiritual, na medida em que foi submetido por Deus, a saber, nas coisas referentes à saúde da alma. Portanto, nelas há de obedecer ao poder espiritual mais que ao secular. Perfeito, Santo Tomás. Perfeito. Nas coisas atinentes à saúde da alma, ok, o poder secular realmente deve se curvar ao poder temporal. E ele segue: contudo, nas coisas que pertencem ao bem civil, há que obedecer ao poder secular mais que ao espiritual, de acordo com aquela passagem de Mateus: dai a César o que é de César, a não ser que o poder secular esteja unido ao poder espiritual, como no Papa, que tem a supremacia nos dois poderes, a saber, o espiritual e o secular, posto que assim o dispõe aquele que é sacerdote e rei para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, rei dos reis e senhor dos senhores, cujo poder não se arrebatará e cujo reino
não se corromperá pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui está toda a estrutura da Idade Média. O Papa como aquele que possui todo o poder. E aqui surgirá todos os problemas que culminaram finalmente na Reforma de 1517, né? Com Lutero lá pregando as 95 teses. Até a parte da submissão do poder secular ao poder espiritual nas coisas atinentes à alma e da submissão do poder espiritual ao poder secular nas coisas atinentes ao reino civil, ao corpo, à preservação da vida, qualquer luterano concordaria com Santo Tomás. No entanto, ele como que abre uma exceção para defender a figura papal, como se o Papa estivesse acima do reino secular, inclusive no reino temporal, nas coisas atinentes ao reino temporal. Isso aqui nós não podemos concordar. Isso aqui, finalmente, né? Aí nós temos 30 anos depois da morte de Tomás, o Papa Bonifácio VIII publicando a famigerada Unam Sancta, né? Se não fosse essa parte, nada disso teria acontecido. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Aquele equilíbrio, né? Aquela amizade entre igreja e Estado, que até então era preservado na cristandade, ele é suplantado com a tirania papal. De forma que a gente pode dizer muito claramente que esse fato aqui, esse estabelecimento da tirania papal, e não a reforma protestante, foi muito mais responsável pela queda do Ocidente. Porque vamos lá, o que era a cristandade, pessoal? As pessoas têm uma ideia muito errada de cristandade. Cristandade não era a ideia de que todo mundo seria crente. Isso nunca passou pela cabeça de nenhum teólogo decente. Cristandade era o seguinte: olha, o mundo precisa reconhecer que a única religião verdadeira é o cristianismo. E que fora do cristianismo as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, né? Tanto é que na Cidade de Deus, Agostinho ele vai se valer ali de Platão, de toda a filosofia, de todas as discussões filosóficas do seu tempo para provar que o cristianismo é a religião verdadeira. Então é isso que é a cristandade. A cristandade é o poder secular reconhecendo que o cristianismo é a religião verdadeira, é a religião pela qual todo homem busca. É isso, não é a ideia de que todo mundo será convertido. Isso nunca passou pela cabeça de nenhum teólogo, né? Por mais que às vezes com atitudes era isso que fazia parecer. Mas então, essa cristandade, esse modelo de respeito mútuo, de harmonia, de amizade entre igreja e Estado, ele é abalado com a figura do Papa estando acima aí do reino temporal, até mesmo nas questões atinentes ao reino temporal. Então, o que diz a bula Unam Sancta do Bonifácio VIII? Ele escreve: é necessário de fato que uma espada esteja sob a outra e que a autoridade temporal esteja sujeita ao poder espiritual. Com tanta maior clareza quanto as coisas espirituais sobressaem as temporais, devemos afirmar que o poder espiritual supera em dignidade e nobreza qualquer poder terreno. Se o poder terreno se desviar do reto caminho, será julgado pelo poder espiritual. Se um poder espiritual menor se desviar, será julgado pelo que lhe é superior. Se, porém, o poder supremo se desviar, poderá ser julgado só por Deus, não pelo homem, como atesta o apóstolo
o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 1 Coríntios 2,15. Né? A gente vê claramente aqui o Papa dizendo o seguinte: olha, ninguém no mundo pode julgar um Papa. É basicamente um ministro do STF aqui, né, da época. Bom, é a partir desse momento que a reforma da teologia política da igreja passa a ser urgente, né? Infelizmente, todas as propostas conciliaristas de dentro da igreja foram surgindo e, na medida que iam surgindo, eram rejeitadas uma por uma, né? E aí, daí para frente, a coisa descamba, porque concentração de poder na mão de uma pessoa só, né, nunca pode ser alguma coisa boa. Aí os papas começam a abusar do poder de forma mesquinha e obscena, né? A gente tem o grande período do nepotismo, né, que era uma prática comum entre os papas lá de 1447 até 1517. Temos, por exemplo, o Papa Paulo II, que era sobrinho de Eugênio IV, Alexandre VI, que era sobrinho de Calixto II, Júlio II, que era sobrinho de Sisto IV, todos eles papas, né? Vários papas, por exemplo, deram a parentes uma quantidade vergonhosa de cargos eclesiásticos, de forma assim que a igreja enquanto instituição ia se transformando numa grande meretriz mesmo. Imagine você que houve um tempo em que na igreja, né, para se tornar cardeal, por exemplo, era quase que obrigação ter algum vínculo sanguíneo com algum papa, além de pertencer à nobreza, é claro. Não bastasse isso, nós temos assim que os próprios papas eles estavam acumulando cada vez mais rendas, né, de diferentes sés e diversos benefícios, né, expandindo as terras da igreja. E isso, é claro, não vai agradar o reino temporal, não vai agradar os magistrados. Então veja, a teologia dos dois reinos de Martim Lutero cai como luva no momento. Ela cai como luva tanto para a igreja, que estava suplicando já há quase 300 anos pelas propostas conciliaristas, quanto para os príncipes que se viam o tempo todo extorquidos pela ambição financeira do papado. De fato, então, Lutero meio que entra no momento certo, ele agrada a todos, menos aqueles que perdem o status quo na igreja e na sociedade. De fato, muitos príncipes apoiaram a reforma somente por questões financeiras, né? O próprio Lutero reconhece isso. Mas veja, Lutero aqui ele tem um papel fundamental. Ele não constrói uma teologia do zero. Ele volta lá em Agostinho, ele pega essa realidade das duas cidades, ele volta em São Tomás, ele pega essa realidade, essa divisão de reino temporal e reino espiritual, ou seja, esses termos, reino, esses dois reinos, eles já existiam na teologia, né? Muito antes da Idade Média, esses termos já estavam em circulação. O que Lutero faz é dizer o seguinte: olha, dentro da nossa estrutura credal, dentro da nossa perspectiva escatológica, Deus valoriza e ama ambos os reinos. E mais, Deus quer que ambos os reinos estejam no mesmo nível, porque ambos os reinos, na verdade, se tornarão um só no final. Então, Lutero vai construir, vai reformar a teologia política da igreja. Bom, aí nós chegamos no último tópico, né? A diferença da teologia dos dois reinos para as outras perspectivas de teologia política entre protestantes. E aqui eu gostaria de fazer uma distinção, principalmente com as duas que eu creio que são mais conhecidas aí na internet, né? Que é a teonomia e o neocalvinismo, né? Talvez
no Brasil a gente tenha muito material sobre neocalvinismo. Praticamente, vamos colocar aqui, 80% do material produzido hoje no Brasil sobre teologia política é neocalvinista. E, na verdade, a diferença da teologia dos dois reinos para essas perspectivas, ela é tão antiga quanto a Reforma. Já nos primeiros anos, né, do pós-reforma ali, Lutero já tem de lidar com os mesmos erros, mas dessa vez do lado dos protestantes. Né? Em princípio, ali, o erro dos anabatistas, na teologia política anabatista, vai ser, em princípio, o mesmíssimo erro dos católicos romanos. Qual que é a ideia ali? O reino do céu suplanta o reino dos homens. É sempre a mesma coisa. E sempre, é claro, associado com uma escatologia milenarista. Qual que é a ideia? A ideia de que a igreja inaugura um milênio, uma escatologia antecipada, né, que suplanta toda a ordem humana. Né? A gente tem hoje, os mais radicais nisso aí são as comunidades Amish, por exemplo, né, que não aceitam o governo sobre eles. Eles mesmos fazem as leis deles, que são todas baseadas em princípios religiosos, né? Já nos primeiros anos de pós-reforma, nós temos essa noção, né? Nos Estados Unidos, né, os peregrinos ali que vêm da Inglaterra também inauguram um tipo de governo assim. Nós veremos que entre os puritanos, essa ideia de a religião como que estabelecendo todas as normas da sociedade, ela é bem marcante ali na formação dos Estados Unidos. Ali a gente tem, por exemplo, relatos, né, escritos, por exemplo, de uma criança que foi presa por desobedecer pai e mãe, violar assim o mandamento da lei de Deus, né? Então essa ideia do reino da graça ali se confundindo com o reino civil a ponto de um suplantando o outro, né? E entre os anabatistas essa ideia era tão perigosa que, por exemplo, nós vamos suplantar o reino temporal. Quem vai nos governar agora é a palavra. E tem mais, não é a palavra escrita, é a palavra do Espírito que fala no coração. É com esse tipo de coisa que Lutero teve que lidar no protestantismo. Dá para imaginar assim, a confusão que isso causou? Então, assim, qual é a resposta de Lutero para isso? A resposta de Lutero foi a mais dura possível. Olha, príncipes, vocês têm todo o apoio de Deus para usar da espada contra esse fanatismo. E aí as pessoas hoje leem esse tipo de coisa e falam, que absurdo, Lutero dando o aval dele para que pessoas morressem por causa de religião. Mas veja bem, a heresia é combatida aqui, ela é combatida por meio da espada, não é porque Lutero quer converter os fanáticos por meio da espada. Lutero já disse antes, né, e é muito claro isso, que quem converte o pecador são as armas do reino da graça, palavra e sacramentos. Mas nesse caso, a heresia é enfrentada por meio da espada, porque a heresia e a blasfêmia interferem na ordem civil. Veja, é por perturbar o reino temporal que se combate a heresia com o reino temporal. E essa ideia também já estava presente tanto em Agostinho quanto em Santo Tomás. Então as pessoas veem, na Idade Média, na Idade Antiga, na formação do Império Cristão, existia uma espécie de dominionismo em que as pessoas queriam converter as outras por meio da espada. Não necessariamente. Pelo menos teoricamente, o que era defendido era o seguinte: heresias que perturbem a ordem social, né, precisam ser combatidas com as armas do reino temporal. E Lutero é muito claro sobre isso. Lutero preza tanto pela ordem e pela paz social que em determinado momento ele vai dizer o seguinte: se numa paróquia as pessoas têm contato com as minhas obras
e ali forma um grupo de luteranos. Se isso não for resolvido por meio do diálogo e as autoridades ali locais fiquem quietos, calados. Dá para pensar nisso? Dá para imaginar Lutero pedindo para luteranos ficarem em paz dentro de uma igreja católica? Exatamente isso que aconteceu. Lutero suplica aos seus seguidores que não causem tumulto, porque o tumulto religioso, por conta de controvérsias religiosas, ele termina interferindo na ordem social. Ele causa o caos social, e é tudo que Lutero não queria, né? Ele acreditava piamente que se as coisas fossem discutidas de maneira acadêmica, né, no fórum adequado, mais e mais pessoas, cada vez mais, iriam aderir à reforma, né? Lutero era bastante idealista aqui nesse tópico, né? E de fato, né, o fanatismo e a blasfêmia, eles causam confusão. Hoje mesmo eu estava conversando aqui com minha esposa em casa, contando, né, que meu avô, contando que o avô dele era missionário, né, missionário batista, e ele chegava nas regiões, nas roças aqui do interior de Minas, pregando, e depois, logo que uma família se convertia, chegava um outro missionário adventista e pregava que precisa guardar o sábado para ser salvo e tal. E aí, quando o avô dele passava de novo naquela casa, o pessoal tinha lá abandonado a fé. Por quê? Chega uma pessoa que ensina uma coisa, chega outra e ensina outra coisa. Quer saber? Mexer com esse negócio de religião, não. Então, a religião pode perturbar, sim, a ordem social. Para nós, hoje, vivendo numa sociedade pós-cristã, não faz muito sentido. Mas até pouco tempo atrás fazia, sim, né? E uma coisa interessante é que Lutero, por exemplo, ele diz o seguinte: ele diz para os pastores luteranos: se você chegar num lugar, tem uma determinada família que está sob a tutela religiosa de um padre, de um pároco, você não pode pregar para essa família, a não ser que haja permissão do pastor dessa família, a não ser que haja permissão do padre responsável por essa família. Olha se as pessoas hoje tivessem essa ética, né? O que o mundo evangélico hoje virou, né? Pastores brigam no tapa por membros de igreja, né? A gente está cansado de ouvir histórias desse tipo. Lutero preza pela paz, pela ordem social, né? Não vamos desrespeitar rebanho alheio, vamos dizer assim. Então, mais ou menos é assim que funciona, né? E isso a gente precisa distinguir, por exemplo, da teonomia. O que é teonomia? A palavra teonomia também não faz jus à doutrina. Talvez os maiores proponentes aí, já tem alguns livros publicados no Brasil, né? Seja o Rushden, o Gary DeMar e o Greg Bench, são aí 3 autores bem conhecidos no Brasil que defendem a perspectiva teonômica, né? O que seria a perspectiva teonômica? Não é aplicar a lei de Deus, porque isso todas as perspectivas, todas as tradições cristãs já fazem, né? Não é como o nome sugere, né? Theonomos, lei de Deus, mas é aplicar a própria lei civil de Israel na nossa sociedade hoje. Então é uma possibilidade, é uma impossibilidade estrutural, porque você tem leis civis no Antigo Testamento que só fazem sentido naquela época, não faz sentido nenhum hoje, né? Por exemplo, até leis de saneamento, por exemplo, não faz sentido nenhum praticar o que eles praticavam, como enterrar, por exemplo, excremento, né? Enterrar as fezes, por exemplo, né? Naquela época fazia sentido, mas hoje a gente tem um sistema de água e esgoto, né? Pelo menos a maioria de nós tem, né? Então, assim, não faz sentido você aplicar as leis civis
as leis jurídicas de Moisés no nosso contexto hoje. Como que Lutero vai lidar com essa situação? Ele tem um livrinho, ele publica um livrinho ali em meados de 1530 chamado Como os Cristãos Devem Lidar com Moisés. E ele faz o seguinte: olha, Moisés não é o nosso legislador. Nós só concordaremos com Moisés se o Novo Testamento ou a lei natural concordar com Moisés. Quer dizer, aquilo que é da razão, aquilo que é evidente à luz da natureza e aquilo que o Novo Testamento também ordena, nós vamos replicar. Mesmo no Antigo, mesmo no Decálogo, nós podemos fazer essa aplicação, né? Porque como que o Decálogo começa? O Decálogo começa com: ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Ora, nós nunca estivemos no Egito. A menos que se interprete isso de outra maneira, nós nunca estivemos no Egito. Nós não somos Israel etnia, né? Nós podemos ser chamados de Israel de Deus num outro sentido. Mas veja, aqui há uma contextualização. Aqui há uma outra aplicação. Então Lutero diz exatamente isso. Nós não podemos trazer Moisés para o nosso tempo. E muitas vezes a perspectiva teonômica não faz essa contextualização. Eles querem extrair das escrituras todas as leis para gerir um país. Isso é praticamente impossível, né? Então, e mais uma vez, a perspectiva teonômica também ligada em uma perspectiva escatológica antecipada, uma perspectiva milenarista, mais especificamente pós-milenismo. Bom, para fechando aqui, né, o neocalvinismo. O neocalvinismo também, mais uma vez, casado com uma perspectiva milenarista, pós-milenista. A ideia da igreja transformando o mundo, né? Existe Kuyper, né, o grande intelectual por trás do neocalvinismo, ele usa esses termos. A igreja deve transformar o mundo. A ideia de que a igreja vai mudar o reino temporal. O reino temporal precisa ser suplantado. O reino temporal precisa ser transformado. E é a igreja que vai fazer isso. Mais uma vez, partindo daquela estrutura credal, não é a igreja que faz isso. É o Espírito Santo na ressurreição da carne que transforma a ordem, transforma a carne, restaura a ordem, restaura a carne. Veja, no neocalvinismo, nós falaremos de esferas. É por isso que eu não gosto de usar o termo esfera, né? Você tem a esfera religiosa, a esfera civil, a esfera intelectual, a esfera da família. Qual o problema disso? O problema de entender as relações da igreja e com as demais instituições dessa maneira é que cria-se a ideia de esferas separadas que se autogerem, e na verdade não é assim que funciona, né? A esfera da família também está sob a proteção do Estado. A esfera da família também sofre interferência da igreja. E assim por diante, né? Então cria-se essa ideia mais individualista, por exemplo, né? E a realidade ela se apresenta como um todo. Mesmo na perspectiva dos dois reinos, os teólogos luteranos sempre insistem nessa máxima de que as coisas estão unidas, as coisas estão misturadas. Por exemplo, no luteranismo sempre foi muito comum que a igreja fosse sustentada pelo Estado. Isso nunca foi problema, até um determinado momento em que o Estado começou a se secularizar. Correto? Na cristandade, os imperadores convocavam o concílio. Não existia mal nenhum. Olha, as pessoas estão brigando por causa de doutrina. O imperador convocava um concílio. O imperador não votava no concílio.
O imperador não decidia as decisões do concílio. Quem decidia era a igreja. Quem tomava as decisões eram os pastores, eram os bispos, e não os imperadores. Os imperadores convocavam o concílio. Então a realidade ela é entremeada. As duas realidades se misturam, né? Então, por exemplo, no neocalvinismo, a ideia do Estado convocando um concílio é vista como uma heresia. Mas não. A igreja, ela situa em duas realidades. Ela transita em duas realidades, né? Toda igreja tem estatuto, por exemplo. Estatuto é uma instituição completamente humana. Não tem como fugir disso. Então, a ideia das esferas traz um pouco de sentimento individualista, que não traduz muito bem a realidade, né? E por fim, só mencionando também a teologia radical dos dois reinos, que vai ter essa estrutura dos dois reinos, que vai se dizer influenciada por Lutero, mas vai colocar, mais uma vez, o reino terreno, o reino temporal, como uma instância inferior, indesejada, que tem que ser aturada, em detrimento do reino da graça, do reino do céu. Os principais defensores dessa teologia hoje, né, são os professores do Westminster Seminary, na Califórnia. Os teólogos Van Dranen, David Van Dranen, Michael Horton e D.G. Hart, né, são os principais defensores dessa perspectiva, que ficou conhecida como Escondido Theology, por conta do lugar onde o seminário fica, né? Fica em Escondido, no Califórnia. Então, essa perspectiva, ela se aproxima mais da perspectiva dos dois reinos, mas ela é mais radical. Ela, por exemplo, não trabalha com o conceito de cristandade. Ela rejeita a cristandade. Ela vê a cristandade como uma secularização da igreja. A teologia dos dois reinos abraça a cristandade. Nós não temos problema nenhum com o conceito de cristandade. Outro problema da teologia radical dos dois reinos vai ser perceber a igreja como o reino da graça. E na teologia dos dois reinos, a igreja está em ambos os reinos. Vê como que a coisa é muito mais fluida? Porque a igreja, ela tem aspectos que pertencem a um reino e outros aspectos que pertencem a outro reino. Na teologia radical, a própria igreja, enquanto instituição, ela já é o reino da graça, já é o reino do céu. Daí, por exemplo, que isso se traduz em diferenças, né? A teologia radical dos dois reinos é uma teologia reformada. Ela surge recentemente num seminário bastante reformado e bastante confessional, né? Michael Horton, Van Dranen, D.G. Hart são todos presbiterianos confessionais, né? Numa perspectiva presbiteriana, o governo da igreja é algo totalmente sagrado, né? Na perspectiva luterana, o governo da igreja é uma coisa totalmente humana. Tanto é que nós teremos aí, durante toda a história, luteranos episcopais, luteranos sinodais, luteranos que funcionam com base num colégio de presbíteros. A ideia é que no luteranismo o governo da igreja é uma coisa que pode ser discutida. Nunca existiu uma forma rígida assim de tratar o governo da igreja, a eclesiologia na perspectiva luterana, entende? Por mais que todos os luteranos nos primeiros anos da reforma sempre desejaram que o governo fosse episcopal. E de fato, pelo menos hoje, na minha igreja, por exemplo, na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, existe todo um sistema que é muito mais episcopal do que sinodal, né? Nós temos superintendentes, né, que funcionam como bispos das regiões, né?
são superintendentes distritais. No Sínodo do Missouri, nos Estados Unidos, também é assim, né? Inclusive, lá o Matthew Harrison, que é o presidente da LCMS, né, da Igreja Luterana do Sínodo de Missouri, ele é tratado como o bispo da igreja, né? E, de fato, ele desempenha uma função de bispo ali, mantém a unidade do sínodo e desempenha seu ofício pastoral. Mas veja, como que a teologia política também se reflete na eclesiologia, né? Então, nós vimos aqui as diferenças entre a teologia dos dois reinos, a teologia radical dos dois reinos, a teologia reformada dos dois reinos, a teonomia e o neocalvinismo, né? Eu espero ter explicado assim minimamente sobre a diferença, mas a principal diferença chave aí reside no não reconhecimento de que ambos os reinos são igualmente importantes para Deus e que Deus quer que nós trabalhemos em ambos, quer que nós amemos e busquemos as nossas vocações em ambos os reinos e que ambos os reinos eles serão eternos, porque chegará um dia em que eles se unirão e serão uma coisa só. Por isso, a diferença da teologia dos dois reinos para todas as outras perspectivas que colocam os reinos aí em oposição uma ao outro. Também é interessante a gente tocar aqui, né, na ideia do reinado social de Cristo. Como nós vimos ali em Santo Tomás, na bula Una Sancta, existe toda uma estrutura em que, por meio do Papa, o reino de Deus, o reino espiritual, governa o reino temporal. E dessa maneira, o reinado de Cristo, na perspectiva católica romana, adquire seu status pleno. Ele acontece aqui uma antecipação, né? A perspectiva escatológica ainda é muito debatida dentro da Igreja Católica Romana, né? Mas basicamente é a ideia de que a Igreja deve estabelecer o reinado de Cristo por meio do Papa, por meio da ascensão, né, da Igreja Católica Romana como a sociedade modelo para todo o reino temporal. Mas ao mesmo tempo você tem também uma escatologia que permite que Cristo traga o cumprimento final, né? Mas assim, não difere muito do que já foi antes, porque ainda assim, veja, o reino temporal ele está sendo suplantado. O reino temporal ele deve ser destruído para que Cristo reine. Então, a Igreja Luterana, nesse sentido, ela pode afirmar, por exemplo, o reinado de Cristo? Afirma, mas Cristo reina independentemente de como as coisas acontecem aqui. Não é a Igreja que traz o reinado de Cristo, mas Cristo já é rei. Cristo, ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus. Nesse movimento em que ele se assenta à destra de Deus Pai, ele já está reinando, né? O que não acontece ainda é o nosso reinado com Cristo, né? Nós ainda não chegamos à plenitude, mas Cristo já é rei. E assim, é claro, existem muitas semelhanças. Eu diria que talvez em alguns pontos existem mais semelhanças entre a perspectiva luterana e católica do que com outras. Por exemplo,
que não permitem o conceito de cristandade. Enquanto que na teologia católica romana, cristandade seria o Papa governando o mundo, o reino temporal subjugado à Igreja. Na perspectiva luterana, cristandade seria a Igreja e o Estado caminhando lado a lado, em harmonia, em amizade. A Igreja, por meio da pregação da lei, contribuindo para a manutenção da ordem social, da manutenção da sociedade, da cristandade, e o Estado, o príncipe, o magistrado, defendendo, promovendo a Igreja. É claro, falar de uma igreja hoje é bem difícil, né? Nos primeiros idos da Reforma, né? Era até o próprio nome Igreja Luterana nem existia, né? Era Igreja do país tal, Igreja do país tal, né? Cada país tinha sua igreja. E da mesma forma a Igreja Católica, né? A igreja com sede em Roma, mas a gente tinha países católicos. Hoje em dia as coisas estão muito mais difíceis, mas mesmo hoje, por exemplo, você tem países como a Rússia, cuja religião oficial é a Igreja Ortodoxa. A Igreja Luterana é uma das poucas igrejas que são permitidas na Rússia, né? Porque preza-se pelas religiões tradicionais, porque tem essa percepção de que essa pluralidade excessiva de religiões, de igrejas, ela contribui para a fragmentação social. E a perspectiva luterana, pela história também, ela tem essa noção, ela tem essa ideia de que é preciso guardar a sociedade, é preciso guardar a igreja dessa fragmentação excessiva, dessa multiplicação de denominações, para que o evangelho não seja envergonhado. Mas assim, existem muitas diferenças aqui para a doutrina do reinado social de Cristo, né? Na perspectiva luterana, a igreja nunca antecipa esse reinado. A igreja nunca antecipa. Se é da vontade de Deus que a igreja sobressaia, que a igreja cresça, que a igreja ganhe intenção, é uma coisa. Mas a igreja nunca antecipa esse reinado. Cristo já reina. Cristo já está reinando. Agora, é necessário, o ideal é que a sociedade se estruture assim. O ideal é que o príncipe apoie a igreja. É ideal que a igreja seja una. É ideal que não tenha tantas divisões, né? Para que assim a gente reflita ao máximo essa realidade que já está no céu. Pois no céu Cristo já reina. No céu a igreja já é uma. Bom, a questão do Estado laico, né? Lutero é pai de todos os filhos feios. Hoje em dia se culpa Lutero pela questão do Estado laico, né? Pelo monstro do Estado laico. Mas na verdade a gente tratou aqui que a fragmentação da cristandade, né? O que era cristandade, mais uma vez? Não era a noção de que todo mundo era cristão, mas era a noção de que as pessoas sabiam onde estava a religião verdadeira. Não havia confusão religiosa que há hoje, por exemplo. Mas a verdadeira fragmentação da cristandade, e aí o preâmbulo do Estado laico, não aconteceu com a Reforma.
A verdadeira fragmentação aconteceu quando uma das partes, quando uma das mãos resolve usurpar de um poder que não lhe pertence. Desde meados de 1300, a igreja vem sofrendo rixas internas e externas por conta de disputas políticas que jamais caberiam à igreja. Né? Nosso Senhor fundou a igreja dele para pregar a palavra, administrar os sacramentos em primeiro lugar. Quando o Papa Bonifácio VIII publica uma bula dizendo que só Deus pode julgar um Papa, ora, ele está trabalhando para a destruição da manutenção social. Isto não é ser conservador. É impossível não fazer o paralelo com a crise judicial que nós vivemos hoje no Brasil. É impossível não fazer esse paralelo. Nós temos uma Suprema Corte que legisla, investiga e julga tudo sem a menor baliza constitucional, sem a menor baliza dos outros poderes. Veja, isso não é ser conservador. Isso não é trabalhar para a manutenção da cristandade. Né? Bonifácio VIII não estava trabalhando pela manutenção da cristandade. Ele estava trabalhando pela manutenção do seu poder. E é isso que gerou a fragmentação. Se nós estudamos a história da igreja, nós vemos que daí em diante a igreja se fragmentou, foi se fragmentando cada vez mais. A igreja foi adquirindo inimigos. Forma era um clamor geral. As propostas conciliaristas foram sufocadas. Quando Lutero propõe o que ele propõe, e aí a gente olha nas 95 teses, a forma respeitosa com que Lutero trata o Papa Léo, né? Assim, Lutero, num primeiro momento, ele quer a manutenção do papado, desde que o papado não usurpe, não rompa com a manutenção da ordem. Olha, Lutero era um teólogo, era um acadêmico. Ele estava discutindo ideias. Ele estava fazendo o que um acadêmico faz. Né? Lutero não foi um revolucionário, ele foi um acadêmico que discutia ideias. Uma ideia que estava em voga. Né? Se você estuda os últimos 200 anos antes da Reforma, você vai ver que as ideias que Lutero colocou ali no papel, nas 95 teses, elas já estavam sendo pensadas, já estavam sendo debatidas. No entanto, elas eram tratadas com poder temporal. Você não discute teologia na academia com espada. Você discute teologia com mais teologia. Lutero iria discutir. Lutero propôs um confronto de ideias. Um confronto que ele nunca teve. Ele nunca obteve isso. Né? Ele obteve uma ameaça de pena de morte. Então, assim, quem fragmentou a cristandade foi a tirania papal. Não vou falar assim, foram os papas, porque existiram muitos papas bons no início da igreja. Mas a partir do momento em que eles tomam para si um poder que não lhes compete, eles rompem com a manutenção da ordem. Isso é política. Isso não é nem teologia política, isso é política. Né? Quando um poder suplanta o outro, cria-se uma desconfiança, cria um sentimento de desconfiança que mais cedo ou mais tarde trará suas consequências aí negativas. Lutero, com a sua teologia dos dois reinos, ele não está fazendo nada mais do que propor um retorno ao modelo antigo de cristandade. Ora, a igreja deve ser amiga do Estado. Isso é tudo, pessoal. Esperamos que tenham gostado da exposição. O Vitor agora pode dar as suas considerações finais. Bom, é um assunto muito extenso.
E assim, a gente não teria como esgotar esse assunto em 2 horas, nem em 3. Então, assim, eu gostaria de indicar aqui algumas leituras. O livro Holy Citizens, do teólogo Joe Bierman, que a gente citou no início aí. Joe Bierman é um dos melhores teólogos sistemáticos hoje do luteranismo. É um forte candidato para escrever uma sistemática aí nos próximos anos. E esse livro, assim, ele é um livro que ele é fiel à teologia dos dois reinos, tal como ela foi defendida por Lutero. Ele é cheio de referências ao longo da história da tradição luterana. Ele é um verdadeiro ad fontes, né? Ele vai às fontes primárias para falar sobre o assunto, né? Não fica falando, tirando as coisas de trás da cabeça. E é importante que se leia livros assim, porque a partir do momento em que o luteranismo alcança os Estados Unidos, meio que há uma absorção da ideia, da ideologia política americana, da noção de separação entre igreja e Estado. E a igreja luterana nunca defendeu separação entre igreja e Estado. Lutero nunca defendeu isso. Os primeiros teólogos luteranos também nunca defenderam essa ideia. E mesmo no século XIX, essa ideia está muito pouco defendida. Então, assim, é importante que se leia livros que realizam um verdadeiro ad fontes nesse assunto. Existe muito mito, pessoal, nesse assunto. E, por outro lado, é necessário não confundir essa teologia luterana com a teologia reformada dos dois reinos, a radical, a teologia radical dos dois reinos, ou a escondida theology. Porque existem várias nuances aqui diferentes, como eu tentei explicar aqui. Então é necessário não confundir essas duas coisas. Outra sugestão de leitura que eu dou aqui é os escritos políticos, né? Acho que esse livro não tem em inglês. Political Writings de Santo Agostinho, que reúne, é um livro, na verdade, é um compilado de todos os escritos políticos de Santo Agostinho. E um livro também que é um compilado dos escritos políticos de Santo Tomás. Se eu não me falha a memória agora, é Law, Morality and Politics. É isso mesmo. Lei, Moralidade e Política. Facilmente se encontra aí na Amazon. São 3 livros que eu indico bastante aqui. Então, e para quem quiser ter uma ideia assim, quem quiser ir direto na fonte, né? Eu indico o comentário de Lutero sobre o Salmo 82, que é um comentário de um Lutero maduro, um Lutero já onde fala-se com um pensamento político evoluído, amadurecido, em que ele traça ali as principais virtudes e vícios dos príncipes. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e espero que nos próximos anos tenha algum sobre teologia dos dois reinos. Agradeço a oportunidade. Agradecemos ao Vitor por ter participado e também agradecemos a todos que nos ouviram até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e o feedback nos comentários, porque isso nos ajuda muito a estar trazendo mais conteúdo para vocês. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.